Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o advogado Marcelo Bravo. Então, Marcelo, muito obrigado pela presença aqui em Contextualizando. Bom, temos aí o Brasil dividido, pessoas na rua, alguns comemorando, naturalmente, e outros contestando o resultado da eleição que deu a vitória ao presidente Lula. Pela terceira vez, vai assumir a presidência agora em janeiro. E o movimento das pessoas ligadas ao ex-presidente, aliás, o atual presidente Jair Bolsonaro, tem falado muito em duas opções: intervenção militar, principalmente, e também intervenção federal. O senhor poderia nos proporcionar a distinção entre uma coisa e outra? Posso sim. Bom dia, Flávio. Bom dia aos amigos do Contextualizando. Inicialmente, a gente tem que dizer a todos que eleição é isso. Um lado ganha, o outro perde. Faz parte da democracia. É claro que num sistema como o nosso, vai sempre ter alguém insatisfeito. Até porque não tem condições de ambos os candidatos serem vitoriosos. A gente só tem um presidente, só tem um governador, só tem um prefeito. E hoje em dia, a manifestação popular que está havendo, as manifestações em si são legítimas. É claro que todo mundo tem direito à liberdade de expressão, todo mundo pode fazer eventuais manifestações, só que a defesa do que está sendo feito é uma defesa equivocada, até porque se faz defesa de intervenção militar, se faz defesa de intervenção federal, e o Supremo Tribunal Federal já disse com todas as letras que o Exército não é poder moderador. Não cabe ao Exército intervir para poder solucionar ou apaziguar manifestações ou eventuais divergências, notadamente de natureza política. O que está havendo hoje no Brasil, quando se fala em intervenção militar, a gente está tratando basicamente da possibilidade do Exército vir a exercer a atividade política. O primeiro dos equívocos que os eleitores de Bolsonaro estão propalando, até porque se houver uma intervenção militar, quem vai exercer o eventual cargo temporário de presidente é o general ou aquela pessoa que esteja na mais alta patente do Exército. Não é o caso do presidente Bolsonaro, até porque se trata de ex-militar, não mais na ativa. E a intervenção federal, na verdade, só poderia ser feita se houvesse autorização legislativa. E mesmo assim, situações típicas, no caso de guerra, no caso que a gente tivesse realmente uma situação pandêmica incontrolável, a gente tivesse um desastre natural que precisasse, sim, definir quais são as prioridades, aportar valores excepcionais, precisar de forças outras, o que não é o caso. Eu acho que existe um grande equívoco quanto às premissas. A gente não tem uma situação no Brasil nem para intervenção militar, que é um grande retrocesso, e como eu já disse, o Exército não é poder moderador, nem para intervenção federal. E essa intervenção federal poderia, inclusive, ser exercitada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é obrigado que seja exercitada pelo presidente, pelo representante maior das Forças Armadas. Bom, outra pretensão desse movimento é o cumprimento do artigo 142 da Constituição Federal. Caberia? Na verdade é isso, é o que eu já tratei anteriormente, né? O artigo 142 da Constituição Federal, o Supremo tem um julgamento que é lapidar. O relator nessa matéria foi o ministro Dias Toffoli, e que diz com todas as letras, e junto com o ministro Alexandre de Moraes, e que diz com todas as letras que a cúpula do Exército como um todo, os militares como um todo, não são poderes moderadores e que não podem intervir. O Exército só pode intervir em situações de anormalidade e desde que é autorizado pelo Legislativo, que não é o caso. A gente tem um iter procedimental a atender e que a gente não tem essa possibilidade dentro da democracia. Ali, na verdade, é a possibilidade de uso do Exército, que o artigo 142 diz, para situações pontuais. O Exército vai ser um auxiliar do governo federal. Ele não vai intervir e assumir as atividades do governo federal. Bom, o Poder Judiciário, de forma geral, e partidários do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dito que essas manifestações que até hoje continuam ocorrendo, principalmente em frente às unidades militares do Brasil inteiro, inclusive aqui em Maceió, elas seriam manifestações antidemocráticas. Chega a esse ponto? Olha, Flávio, a manifestação em si, ela não é antidemocrática. Antidemocrático é o que se pleiteia. Até porque eu tive a curiosidade, passando aqui pela frente do Exército, encontrei um conhecido, o trânsito estava parado. Eu perguntei, eu digo, qual é a causa? Você defende o quê?
Muitas pessoas estão ali e não sabem o que defendem. E outras defendem equivocadamente intervenção militar, intervenção federal, questionam o resultado das urnas e até hoje no Brasil não se provou que existe fraude nas urnas eletrônicas, até porque nessa eleição, com muito mais razão, talvez tenha sido a eleição mais democrática de fiscalização, participou OAB, Exército, TCU, Ministério Público, Polícia Federal, não se apontou nada. É claro que a gente pode dizer, isso é uma coisa certa, que nós não temos nenhum sistema 100% seguro. Isso é natural, é uma coisa que é evolutivo, mas se houver fraude, é uma coisa pontual, não é uma coisa que graça e acontece em todas as localidades. Eu continuo a entender e a defender que a fraude que nós temos é a fraude humana, é aquela fraude antes de chegar às urnas. Aí sim, pode ter compra de voto, pode ter o voto cabalado, você pode inclusive ter a dispensa da biometria para que uma pessoa vote no lugar do outro. Inclusive eu participei de um evento em setembro, quando eu dei uma sugestão, tinha ministro inclusive do TSE, que talvez a gente tenha que evoluir, partir da biometria para a leitura da íris. Mas isso é um sistema que está sendo aperfeiçoado. E não podemos dizer também que a urna eletrônica não é usada em outros locais, é usada e com bom resultado. Tivemos agora eleições há pouco tempo nos Estados Unidos e vários dos estados usam. Eu tinha um amigo que foi fiscalizar como observador da OAB o estado de Los Angeles e usou urna eletrônica. É claro que o sistema não é o mesmo, mas é uma coisa que a gente não pode apenas criticar por criticar. Talvez a fraude maior que existia no passado, e eu peguei esse tipo de eleição, era quando nós tínhamos através de cédulas. Ali a fraude graçava. Você dormia eleito e quando acordava não tinha mais votos. Mas a urna eletrônica é um sistema que talvez não seja o melhor deles, talvez não seja um sistema perfeito, precise ser aperfeiçoado, mas é o que temos. E a gente tem que acreditar, até porque, por exemplo, nesta eleição, ninguém discute o primeiro turno. Como é que eu vou discutir o segundo turno? E como é que fica a situação dos governadores eleitos, deputados federais, estaduais, senadores? Se houver fraude é para tudo. Eu não posso entender que tem uma fraude parcial. Bom, e as Forças Armadas realizarem uma auditoria da apuração dos votos? Do ponto de vista legal, qual é o seu entendimento? Olha, na verdade não deveria ter nada disso, mas como havia esse grande questionamento por parte do presidente da República, que é uma grande autoridade, que tem um poder de mobilização enorme, o TSE nestas eleições abriu de maneira bastante ampla para fiscalização. Sempre participava quem? OAB, e eventualmente se convidava alguns hackers, mas dessa vez participou OAB, hackers, Polícia Federal, TCU, Forças Armadas, Ministério Público Federal, foi uma coisa ampla. Eu acho que nada mais, nada menos do que você poder legitimar um processo, até porque eu li atentamente o relatório das Forças Armadas e o que é que diz? Que tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, mas em nenhum momento indica que tem fraude. Diz que pode haver uma eventual manipulação, mas concretamente nada foi apresentado. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando com o advogado Marcelo Brabo, especialista em direito eleitoral. Eu chamo de volta com o programa Contextualizando aqui na TV Pajuçara. Hoje aqui comigo o advogado Marcelo Brabo. Doutor Marcelo, do ponto de vista legal, ainda é possível reverter a vitória do presidente Lula? Não acredito, Flávio, até porque já foi proclamado o resultado, já tem diplomação marcada, salvo engano, dia 16 de dezembro. 19. Aliás, desculpe, 19 de dezembro. O que pode ocorrer é se tiver alguma ação tramitando na Justiça Eleitoral, pode sim. Desde que sejam as ações típicas, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma ação de impugnação de mandato eletivo, um recurso contra a diplomação, mas assegurado o devido processo legal. Esse questionamento relativo a resultado de eleição de urnas, eu não acredito. Bom, durante a campanha foi muito falado em relação ao presidente eleito, Lula, quanto ao fato dele ter sido preso e depois ter sido libertado, vamos usar essa expressão, porque surgiu aquela expressão que foi muito usada durante a campanha, descondenado. Eu lhe pergunto, qual a diferença entre descondenado e absolvido? Olha, Flávio, na verdade não existe essa distinção. Eu até peguei uma publicação certa feita na rede social de um amigo advogado, quando ele botou descondenado. Eu perguntei até a ele onde ele tinha estudado direito e quem tinha sido professor dele de direito penal.
Porque, na verdade, a figura que existe típica é absolvido. E que, em verdade, o presidente Lula não foi absolvido. O que existe naquele processo é uma nulidade. E uma coisa que sempre tratamos e defendemos. Eu já tive, inclusive, com você em outra oportunidade, sem ser defensor do mesmo, sem militar no direito criminal. Mas quando a gente trata de competência, é uma regra que todo mundo conhece. Até porque o que aconteceu naquele caso específico da Lava Jato é que se arvorou como competente um juiz em razão de um processo que tinha acontecido lá no estado do Paraná, quando, na verdade, os eventuais fatos, e no direito criminal o que interessa é o local da prática do ato criminoso, então não poderia lá ser fixado. Então era uma coisa que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer. É claro que isso traz uma insatisfação que é natural por parte dos eleitores. Aqueles que não militam no direito, notadamente no direito criminal, acham que isso é um motivo de você trazer, por conseguinte, de maneira graciosa, a possibilidade de continuação ou da matéria delitiva vir a se repetir. Mas é o nosso sistema legal, é o nosso sistema penal. A gente tem princípios que têm que ser atendidos. O presidente eleito Lula, tecnicamente, é ficha limpa? Atualmente, sim. Até porque é um requisito para a candidatura. Só pode ser considerado ficha suja aquele que tem condenação em segundo grau. Tendo condenação em segundo grau, e como o que foi anulado foi o processo como um todo, desde o seu nascedouro, desde a sentença do juiz Sérgio Moro, então, em razão disso, ele é considerado, sim, ficha limpa. Vamos falar agora de fake news, que é uma preocupação que, de umas eleições para cá, vem afetando a justiça eleitoral como um todo, principalmente o TSE. Como é que se poderia ser definido o que seja fake news? Olha, o fake news é mentira. E a mentira existe desde que o mundo é mundo. Se a gente voltar desde o início, Adão e Eva é talvez o maior retrato do que tem acontecido com relação à mentira. Mas é uma coisa que a gente precisa aperfeiçoar. Eu sou contra, como eu já disse a você em outras oportunidades, ao poder normativo da Justiça Eleitoral. Eu sou contra a utilização de resoluções para tentar comatar lacunas na lei. Acho que, inclusive, tem muitos abusos. Mas nessa eleição especificamente, se o TSE não tem colocado aquela resolução para definir que em pouco tempo você retirasse das redes sociais eventuais fatos que não fossem verdadeiros, talvez a coisa tivesse descambado mais ainda. Mas o que a gente precisa, em verdade, Flávio, é ter uma reforma política, eleitoral e partidária profunda. E eu só acredito isso ser possível se nós tivermos um legislador exclusivo. Por quê? Aquele que hoje se encontra como deputado ou senador, certamente não vai querer legislar contra seus próprios interesses. Porque quando não legisla contra interesses próprios, vai legislar contra interesses de correligionários. E a gente sabe que a cada 2 anos tem eleição. E eles vão ser cobrados pelas eventuais manifestações e atitudes suas. O que é que o senhor sugere para se aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro? Muita coisa pode ser feita. Eu acredito que a primeira coisa, a gente precisava ter uma identificação própria dos partidos políticos. Hoje a gente não sabe quem é de direita, de centro, de esquerda. A gente tem uma grande pluralidade de partidos políticos. A gente tem algumas criações, como tivemos nessa eleição, de uma limitação de eleição, num coeficiente percentual de 80%, que a gente não sabe como se chegou àquilo. Isso terminou evitando que algumas pessoas fossem eleitas. Eu acho que talvez o regime mais democrático que nós tivéssemos era a eleição dos mais votados. E a gente precisa começar a modificar essa nossa sistemática. Como é que se poderia chegar a essa possibilidade que o senhor colocou agora, que eu também concordo, de realmente os mais votados serem os eleitos? Olha, a gente tinha que tentar pensar, porque hoje, na verdade, o que é que acontece? A gente usa a figura do coeficiente eleitoral. Você atingir um determinado número de votos, que seria o número ali para você fazer uma cadeira, você tem um deputado eleito, seja estadual ou federal. Quando, na verdade, eu acho que as eleições deveriam ser como a gente tem eleição para presidente, governador e senador, individualmente. A gente computa o voto individual, mas votados são os eleitos, até porque aqueles são quem tem legitimidade de nos representar. Às vezes a gente tem figuras dentro do legislativo estadual ou federal com baixíssima votação e que terminam ocupando o espaço daqueles que tiveram votação bem maior. Quais seriam, na sua opinião, voltando à questão das fake news, os limites à punição para as fake news? A gente precisa endurecer. Se a gente olhar o nosso Código Eleitoral, Lei 4.737, tiveram algumas alterações, mas as penas são muito brandas. A maioria das penas terminam acabando em suspensão condicional do processo, artigo 99 da Lei 9.099, o que é, na verdade, uma idiosincrasia sem precedentes.
Até porque não se paga nada. Quando muito se paga a cesta básica ou eventual multa. É muito pouco para quem pratica um crime. Até porque o efeito, dependendo da fake news, é deletério, né? É devastador. Devastador. No caso do eleitoral, afeta profundamente algumas candidaturas. A gente tem que criar. Eu acho que essa eleição talvez tenha sido uma eleição que vai servir como um grande laboratório. Eu acho que nós temos tempo para poder aperfeiçoar e tentar ver se cria novas balizas. Agora, eu só acredito em balizas que possam ser efetivadas com seriedade se você tiver punição exemplar. Sem elas, certamente não vamos ter um sistema jurídico que venha surtir o resultado desejado. Bom, por falar em punição, temos aí, recentemente, inclusive, punição por parte da Justiça, com o caso até de suspensão de redes sociais, apreensão de aparelhos celulares e bloqueio de contas bancárias. O senhor concorda com isso? Flávio, isso tudo parte daquele inquérito conhecido no Supremo Tribunal Federal como inquérito do fim do mundo. Eu acho que aquele inquérito, de uma maneira geral, é um absurdo sem precedentes. Mas só que hoje os abusos, eles existem de ambos os lados. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade pessoal e social grande. Da mesma forma que o judiciário ele tem que se ater aos princípios legais e à legislação, da mesma forma o popular também tem que lembrar que tem balizas, que não é minha vontade que vai prevalecer. Eu faço parte do estragimento social e que eu tenho que me submeter à norma. Eu vi uma frase de Ulisses Guimarães ontem, que a gente pode dissentir, a gente pode não concordar, mas a gente não pode descumprir. A gente tem que submeter ao império da lei. Bom, há quem conteste decisões que têm sido tomadas pelo Poder Judiciário de maneira geral e particularmente do Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, se critica a falta de participação quanto a isso da Ordem dos Advogados do Brasil. A sua opinião? Olha, eu acredito, Flávio, que realmente tem abuso do Poder Judiciário, mas os abusos se coíbem ou se enfrentam através dos remédios jurídicos existentes. Quando eu tenho um eventual abuso, eu tenho uma parte no processo, cabe essa parte se manifestar e questionar. A gente tem um judiciário que muita gente acha que é intocável, mas não é. A gente vê reformas de eventuais de situações e decisões. E, além disso, também a ordem tem uma função que não é muito fácil ser desempenhada, faz parte também do segmento social. Por exemplo, na nossa ordem federal, no Dia do Advogado, eu fiz algumas críticas, porque eu acho que nós avançamos muito na parte legislativa, inclusive com defesa das prerrogativas dos advogados, mas a gente tem que ter uma posição, não só em face do judiciário, mas em face do governo federal, em face dos abusos em sociedade, em tudo. Eu acredito numa ordem presente, eu sei que nem sempre acontece. E a gente precisa mais do que nunca termos aquela situação que nós tínhamos no passado, como nós tínhamos um grande alagoano que era Baeta, que defendia por convicção, que não se incomodava em ser crítico, em ser impopular. Eu acho que a obrigação da ordem é essa, é de dizer o que é certo e dizer o que é errado, independentemente de quem esteja envolvido e os interesses envolvidos. Bom, na eleição deste ano, voltando ao processo eleitoral, nós tivemos uma inovação, que foi a implantação das federações partidárias. Isso produziu algum efeito prático, no seu entender? Na verdade, a federação veio substituir a antiga coligação. A grande diferença da coligação para a federação é que a federação tem um prazo maior de validade e ela é permanente, e que ela não fica vinculada apenas a uma eleição, mas ela fica vinculada pelo menos a 2 eleições. Enquanto a coligação era uma junção temporária para aquela eleição e que às vezes mal acabava a eleição já estava desfeita. O efeito prático é esse, terminou elegendo algumas pessoas dentro de uma federação, algumas com legitimidade porque tiveram votos e outras não. O objetivo, de forma geral, nessas inovações que se criam a cada eleição, é possibilitar a manutenção, a preservação dos chamados pequenos partidos. Partidos que têm menor potencial eleitoral, mas que têm também alguma representatividade a partir do resultado das urnas, né? Dos votos. O que é que pode ser feito com relação a isso, para preservar os pequenos partidos, a identidade desses pequenos partidos, sem afetar o contexto eleitoral como um todo? Flávio, eu acredito que isso é possível acontecer. Da mesma forma que, por exemplo, eu sou crítico hoje à figura da cota de gênero como posta. Porque a gente tem uma participação mínima, seja de ambos os sexos, tanto masculino como feminino, de 30%. Se a gente for olhar outros países, e talvez não tão democráticos como o Brasil, como o Sudão,
Na verdade, ele não bota uma cota de participação de 30%, mas bota uma cota de preenchimento de 30%. Lá você tem que ter no mínimo 30% de mulher ou 30% de homem. Por que a gente não faz a mesma coisa quanto aos partidos menores? Você vai ter um preenchimento de 70% dos maiores, 30% dos menores. Você manteria sim, só que com um regramento claro. Não este regramento que você bota todos para concorrer como se igualdade de condição fosse e você prestigia uns em detrimento dos outros. Uma outra novidade que normalmente se fala, mas nunca se executa, é a mudança no critério, por exemplo, da escolha dos senadores. A cada 4 anos, a gente tem a escolha de 2 vagas para Senado, né? No outro, 4 anos seguintes, passa a ser uma só. Então, se elege o senador, juntamente com os seus 2 suplentes. O ideal para muita gente seria se eleger o senador e o segundo mais votado ser o seu primeiro suplente e o terceiro mais votado ser o segundo suplente. O que é que acha a respeito? Eu concordo totalmente, Flávio. Vou mais além. Eu acho que a gente poderia ponderar sobre a unificação das eleições. Até porque a gente vive uma coxa de retalhos sem precedentes. Aquele que perdeu para governador, para senador, para deputado, na próxima é candidato a prefeito. Você tem eleições a cada 2 anos. Mal o político consegue pagar as contas de campanha da campanha, já está envolvido nos débitos da outra. Termina sendo uma eleição muito cara e quem investe numa campanha eleitoral dessa natureza certamente vai querer tirar. Daí é que vem justamente os abusos, a corrupção. Eu acho que a gente precisava mudar o nosso sistema, inclusive para que o Brasil viesse a gastar menos e que a gente pudesse ter uma linha bastante definida, quem ganhou, quem perdeu, e a gente não pudesse ter essa alternância como tem hoje. Eu acho que talvez a gente pudesse evoluir até para mandatos um pouco maiores, aí de 5 anos, talvez se fosse razoável, acabando a figura da reeleição, que é altamente danosa, por mais que o presidente, o governador, o prefeito que esteja postulando a recondução seja uma pessoa séria, mas o seu entorno naturalmente vai abusar. Todo mundo quer manter seu cargo comissionado, a sua função, quer manter o seu ganha-pão, é natural o abuso. Então eu só acredito que a gente possa ter realmente um sistema correto, legal, eficiente de resultado, se a gente acabar com a reeleição, se a gente unificar os mandatos, se a gente pensar em aumentar um pouco os mandatos, se a gente pensar em trazer de volta o financiamento privado de campanha. Eu era contra, mas hoje eu acho que o abuso com o financiamento público é bem maior. E vou mais além, é um abuso legalizado, somos nós contribuintes que estamos pagando a conta. E talvez até com o financiamento privado acabar como os Estados Unidos acabou. Não vamos ter mais licitações. Quem vai ganhar aquele eventual contrato, a possibilidade de exercer e praticar aquela obra, aquele serviço, é quem tiver preço e qualidade. E ele pode ser um apoiador, investidor dentro da campanha. Doutor Marcelo Bravo, para encerrar suas considerações finais, eu vou propor uma questão, um assunto para o senhor abordar, que seria uma mensagem para aquele eleitor, aquele cidadão que está desesperançoso com a situação do Brasil, que a cada ano é uma quantidade considerável de pessoas que deixam de comparecer às urnas, né, ou vão lá e votam em branco ou anulam o voto. O que dizer a esse pessoal? Flávio, primeira situação é talvez uma campanha que foi esquecida pela Justiça Eleitoral, que voto não tem preço, voto tem consequência. O não votar traz como consequência, às vezes, a escolha do menos ruim, como nós tivemos uma eleição muito difícil nacional de escolha. Às vezes você termina levando ao poder aquele que talvez não nos represente de maneira legítima, que a gente acha que não tem a qualificação, os requisitos necessários. Além disso, você fomenta a corrupção, até porque aqueles votos que são comprados, eles vão aparecer na urna. E às vezes aquele voto voluntário da desesperança que vai terminar definindo o resultado eleitoral. Eu acho que a gente precisa sim participar, a gente não muda isso de fora, a gente só muda o destino de uma nação, de um estado, de um município de dentro. Eu acho que a participação popular ela é exigida, ela é necessária, ela é imprescindível. E eu espero e fiquei muito feliz nessas eleições, quando a gente vê uma participação popular, pelo menos quanto aos jovens, bem maior. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem muitas críticas à Justiça Eleitoral, mas a gente também tem que elogiar quando é merecido. Acho que fez um grande trabalho de incentivo à participação dos jovens. E eu espero que isso aconteça também com as outras camadas do extragmento social.
Ok, você pode rever essa entrevista com o advogado Marcelo Brabo no YouTube da TV Pajuçara. Até o próximo domingo.